Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Lesp em Pauta. Hoje vamos falar sobre o Dia Nacional do Pezinho, celebrado dia 6 de junho. E para esse tema, tenho duas convidadas. Presencialmente conosco nos estúdios, doutora Fernanda Monte, neurologista infantil, e conosco de forma remota, a doutora Cristiane Kopasek, endocrinologista e pediatra. Sejam bem-vindas. Obrigada. Doutora Fernanda, vamos começar com a senhora, por favor, explica pra gente, 22 anos então dessa unificação Brasil do teste do pezinho. Nos explica como isso acontecia antes. Então, o teste do pezinho, na verdade, vamos brincar assim, ele nasceu nos Estados Unidos com o Guthrie, tá? Que foi um médico que teve uma brilhante ideia. Dentro de uma doença chamada fenilcetonúria, que é uma doença dos erros inatos do metabolismo. Se você quiser, depois eu posso te explicar, só para a gente não ficar fazendo emendas, né? Mas ele descobriu o seguinte, ele pensou, se a dieta torna o paciente menos grave, se ele é sintomático, se existir um meio que eu pegue bebê assintomático e comece a implementar a dieta, será que ele teria menos problemas ainda? Foi uma pegada que ele teve. E isso foi tão rápido que esse pensamento, em 1963, já começou a ter a lei em Nova York que a triagem deveria ser obrigatória para fenilcetonúria. E no Brasil, ela veio com o Dr. Smith, né? Ela veio em 1976. E começou aqui, aqui na cidade de São Paulo, na APAI, antiga APAI de São Paulo, hoje Instituto Jô Clemente. E então veio aumentando os estados que foram incorporando a fenilcetonúria e também o hipotiroidismo, que foram primeiras duas doenças. E com a necessidade, se vendo que esses bebês melhoravam com a implementação precoce do tratamento, foi a necessidade da lei da unificação em todo o território nacional. E aí, doutora Cristiane, qual é a importância hoje dessa unificação e dessa lei também? Lembrando que aqui no estado de São Paulo, o deputado Edmir Chedid, através da lei 10.889 de 2001, foi que tornou obrigatório o teste do pezinho em âmbito estadual. Olá, é uma excelente questão, porque o teste do pezinho garante, então, através dessa unificação nacional, desse Programa Nacional de Triagem Neonatal, que todo recém-nascido brasileiro, então, tenha o direito de fazer o teste do pezinho em âmbito SUS, e não somente o teste, mas como a confirmação do diagnóstico diante de uma suspeita e a garantia de um tratamento e acompanhamento da condição que vier a ser confirmada. Então, isso garante para uma criança afetada com uma das doenças do teste do pezinho que ela tenha o seu acompanhamento garantido, o seu tratamento garantido, e isso em nível nacional, em âmbito SUS, acabou se tornando um programa de saúde pública. A gente ousa dizer que junto com o programa de vacinações, são os programas mais importantes de prevenção a agravos de saúde das crianças. Então, realmente, há 22 anos a gente tem o privilégio, como brasileiros, de ter esse programa de forma gratuita no SUS. Doutora, quantas doenças são detectadas por esse teste? Então, atualmente no SUS, nós diagnosticamos 6 doenças com a ampliação atual para a primeira etapa dessa segunda ampliação, que nós tivemos uma primeira ampliação até 2014, e de 2 para 6 doenças, e essa segunda fase agora de uma nova ampliação que foi com a lei em 2021, tá? Então, alguns estados já estão triando 7 doenças e alguns 6 doenças. Mas aí, doutora, se a senhora puder complementar com a gente também, vai se aumentar um leque total chegando a 50 doenças? Doutora Cristiane? Sim, perdão. Então, essa nova etapa de ampliação, ela vai introduzindo grupos de doenças, grupos de doenças metabólicas e genéticas,
que no conjunto chegam a 50, né? Mas são grupos, são grupos de condições que num conjunto chegam a em torno de 50 doenças. Tem um prazo para atingir essas 50 doenças, doutora Fernanda? O prazo foi dado em 5 anos, né? Mas o principal que a gente tem que pensar é que o teste do pezinho, ele não é só um teste, ele não é um exame, ele é um programa. Então, fora isso, nós temos medidas de políticas públicas, como a Cris falou, né? Que a gente tem que garantir o tratamento, primeiro o diagnóstico confirmado. Quando a gente fala em teste do pezinho, eu estou falando em exame de triagem. Então, eu preciso dessa confirmação diagnóstica para implementar o tratamento. Depois de uma doença confirmada, ela tem que ser tratada precocemente e de forma que o paciente tenha esse acesso para o resto da vida. Doutora Cristiane, quais são as principais doenças aí entre esse leque, né, hoje de 6 a 7? Bom, nós temos condições que são metabólicas, né? A própria fenilcetonúria é considerada um erro inato do metabolismo, né, do metabolismo de um aminoácido específico chamado fenilalanina. E dentro desse primeiro painel, né, que a gente chamaria então dessas 6 doenças, nós temos também doenças metabólicas, né, doenças hormonais, perdão, que eu ouso dizer, e acredito que a Fernanda e todos os colegas que trabalham com triagem neonatal vão concordar, né, o hipotireoidismo congênito é a doença mais frequente que a gente atualmente tria, e ela é a principal causa de retardo mental prevenível, né? Então, veja, se eu diagnostico, né, se eu identifico uma criança suspeita e diagnostico o hipotireoidismo congênito e trato o hipotireoidismo congênito, eu garanto que essa criança vai ter um desenvolvimento neurológico, um crescimento adequado. O contrário, se uma criança com hipotireoidismo congênito não é identificada e não é tratada, ela não se desenvolve adequadamente, ela vai ficar com sequelas hormonais, sequelas neurológicas, perdão, irreversíveis, né? E isso tem um impacto gigante, né? Essa, então, é a principal doença hormonal, né, a mais frequente, mas nós também temos uma outra doença hormonal que cursa com risco à vida da criança, né, chama-se hiperplasia adrenal congênita. Essas crianças com essa condição têm dificuldade de segurar o sal no corpo e com isso desidratam rapidamente e podem ir a óbito. Isso, por si só, já caracteriza a necessidade da urgência, né, e da agilidade que o programa de triagem neonatal precisa ter na coleta do teste do pezinho, do 3º ao 5º dia, depois na etapa laboratorial, liberação do resultado e busca dessa criança para confirmação do diagnóstico, né, se tem ou não essa condição. Depois nós temos duas doenças sistêmicas, uma fibrose cística e anemia falciforme, são 2 condições de alta morbimortalidade por cursarem com quadros infecciosos de repetição, e a própria anemia falciforme, quadro de anemia grave, né? Então, são condições que no conjunto têm implicações para a saúde da criança afetada muito graves, né? Estou dando um panorama aqui geral, mas a gente poderia, então, ficar por horas falando de cada uma dessas condições. Mas, sintetizando, então, são doenças metabólicas, doenças hormonais e doenças sistêmicas graves, né, cujo tratamento precoce modifica a condição dessa criança afetada, garante sobrevida, garante integridade do desenvolvimento físico e neurológico. Em síntese, é isso que a gente quer, né? Salvar e garantir essas vidas de forma saudável. Doutora Fernanda, como neurologista, acho que a senhora vai poder também, né, completar essa fala da doutora Cristiane.
Então, a gente tem que lembrar que agora, essa etapa de ampliação que vai vir em grupos, a gente praticamente está ampliando para o que se chama erros inatos no metabolismo. E aí eu vou tentar explicar aqui, né, de uma maneira mais sucinta, porque na verdade é bem complicado, tá? Mas a gente tem um metabolismo nosso, que é isso. Eu como uma proteína, eu como um carboidrato, eu como uma gordura, isso é quebrado em partículas. Quando você tem um erro justamente nessa quebra de alguma dessas partículas, elas podem se tornar tóxicas. Então, por exemplo, no caso que a Cris deu de exemplo, que é a fenilcetonúria, o paciente ele não consegue quebrar a fenilalanina. Então, ela se torna tóxica e outros metabólicos também para o organismo da pessoa. Então, por isso que a dieta é tão importante, porque a gente previne, né, a condição básica. Lógico que aqui a gente está falando desses erros inatos, que é um mundo muito heterogêneo. Nós temos desde erros inatos do metabolismo ou doenças metabólicas, e é importante os pacientes entenderem, porque é uma dúvida que sempre vem frequente para mim, assim, então o teste do pezinho vê diabetes, né? Porque a gente está falando de metabolismo. Não, não é isso, não é esse tipo de metabolismo que eu estou dizendo, quando eu estou falando a respeito disso. É um metabolismo de dentro das células, como se ele não conseguisse quebrar pequenas partículas em outras. Então, são doenças que juntos são muito frequentes. Então, lógico que quando eu tenho um paciente só, esse paciente é raro. Mas quando eu estou em grupamento, eles são muitos. Então, nós fizemos, por exemplo, um estudo lá no Instituto Jô Clemente, e que nós vimos que para cada paciente de triagem neonatal, nós tínhamos dessas condições que vão ser triadas né, daqui a algum tempo, 1 a cada 2.000 bebês nascidos. Então, são frequentes, né? Então, junto com isso, vem um aprendizado também das famílias, entender a importância da triagem neonatal, como a gente fala, que é um direito de toda criança que nasce brasileira. Isso é importante botar na cabeça, porque quando eu não deixo meu filho fazer o teste do pezinho, eu estou negando a ele um direito. E o direito dele ser saudável. Então, isso é extremamente importante ter na cabeça. E a qualidade de vida que a gente modifica com o teste. Né? Eu, como neurologista, eu estou vendo 2 parâmetros aqui agora em São Paulo, com a ampliação que nós tivemos, né? De doenças iguais. Então, eu estou vendo doenças que antes a gente só diagnosticava na fase sintomática, depois que aparecem os sintomas, algumas com coma, algumas com as crianças já quase, infelizmente, falecendo, né? E hoje nós pegamos essas crianças assintomáticas e que não apresentam sintomas das doenças, não apresentam crises, que a gente chama crises metabólicas, que se caracteriza mais ou menos, grande parte delas, por coma. Né? Então, são bebês que nascem, e não são bebês que nascem com um problema que a gente olha e fala, nossa, ele tem um problema. Não, são bebês que nascem bonitinhos, fofinhos, e que, em grande parte, dentro de uma semana, 15 dias, são bebês que estão, em grande parte das doenças, porque, mais uma vez, elas são grupamentos heterogêneos, tá? Que estão em coma, em estado grave, e que podem ter sequelas neurológicas graves a respeito disso. E doutora Cristiane, falando sobre a importância da triagem neonatal, como a doutora Fernanda falou pra gente, o teste do pezinho é obrigatório? Ele é primeiro uma garantia, né? Primeiro ele é um direito, mas sim a gente pode dizer pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que ele é um teste obrigatório. Assim como a gente, né, eu citei antes o programa das vacinações, também entra nesse mesmo escopo, digamos assim. Mas eu acho que, de novo, assim, para as famílias entenderem, acima de tudo é um direito, né? Um direito de garantia à integridade da saúde, né, a ter alguma questão importante identificada de forma precoce
e que pode ser modificada a ponto, então, dependendo da condição, de a criança ter uma vida praticamente normal, né, com o tratamento. E então acho que o principal recado é esse. Sim, existe a obrigatoriedade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas antes disso é um direito, é uma garantia. Vocês acompanham pais que não permitem ou locais que não realizam, doutora Fernanda? Então, o nosso Brasil é um Brasil com muitas realidades, né? São Paulo tem uma cobertura muito boa do teste do pezinho, mas não é a realidade para todo o Brasil, né? E a gente tem duas situações que são muito importantes a gente entender quando a gente está falando do teste do pezinho. Eu preciso que essa coleta seja no tempo hábil, que é o ideal, que é a partir das 48 horas desse bebê até o 5º dia de vida. E eu preciso também da cobertura, né, nacional, quando eu penso assim, quantos % daqueles bebês fazem o teste durante aquele ano. Nos últimos dados que a gente consegue receber, por exemplo, do Ministério, né, da Saúde, alguns estados nem mandaram os seus dados da triagem neonatal. Então, quais são as coberturas? Qual a nossa cobertura como país? Né? Então, isso é muito complicado. E uma das coisas para se pensar, por que tem que ser do 2º ao 5º dia? Existem alguns, né, que a gente fala da partir das 48 horas, né? Segundo dia, sim, partir das 48 horas até o 5º dia. Primeiro, porque é um momento ideal onde o teste foi pensado para ser feito. Então, existem testes que isso acontece, tá? E outro momento, é um teste que, quanto mais precoce toda essa confirmação, mais rápido eu entro com o tratamento. Então, quando eu estou falando, por exemplo, colhi o teste hoje, daqui a 10 dias eu tenho o resultado. Eu preciso confirmar. Quanto tempo leva esses confirmatórios? Né? Então, isso leva um determinado tempo. Lógico que algumas coisas a gente já sabe pela expertise que vai ser realmente uma condição daquela doença. E a gente já implementa o tratamento. Mas, normalmente, a gente espera a confirmação. Então, esse tempo é um tempo de ouro para o bebê. Porque é justamente nesse tempo que ele está sem sintoma algum. E é o momento ideal do tratamento. Doutora Cristiane, gostaria de complementar? Eu queria trazer assim uma experiência que eu já tive e que talvez possa auxiliar, inclusive, com alguma dúvida de alguns pais, alguns telespectadores, né? Tivemos uma situação de um bebê que infelizmente acabou não resistindo porque ele tinha uma condição grave, que é a hiperplasia adrenal congênita e que, como eu falei, o bebê começa a perder sal na 2ª semana de vida e esse bebê nasceu um pouco prematuro, tá? E em decorrência da prematuridade, a pediatra orientou que o bebê completasse o termo. O completar o termo levaria 4 semanas. Né? Então, se o bebê começa a perder sal na 2ª semana, na 4ª semana, esse bebê já está, né, desidratado e talvez até já possa ter evoluído com o óbito. Então, não é uma conduta adequada quando o bebê nasce prematuro que se espere completar o termo para fazer a coleta do teste do pezinho. Isso pode custar a vida de um bebê afetado com uma condição grave, tá? Então, nós, como serviços de referência, nós temos o cuidado de interpretar os resultados que são positivos, inclusive no sentido de eles poderem ser falsos positivos, né? Então, nós sabemos que para algumas das condições, a prematuridade, o estresse de uma internação em UTI neonatal, pode resultar em alteração do teste do pezinho que depois não se confirma. Não vale a pena retardar a coleta do teste do pezinho, né, considerando essa questão da prematuridade, ou até mesmo não vale a pena não fazer o teste do pezinho, considerando essa questão
né, do nascimento prematuro. Então, é quase um apelo, assim, né, para os pais, de novo, que nessas condições de UTI e mesmo em condição de nascimento a termo, né, que não posterguem a coleta do teste do pezinho. Nós, quando recebermos um resultado alterado, nós temos a condição técnica de interpretá-lo e depois de seguir com as próximas etapas de confirmação e, né, havendo critérios de confirmação do diagnóstico, de começar o tratamento. E uma preocupação importante, né, em nível de Brasil, com as diferentes realidades que nós temos, é o tempo de transporte das amostras, né? Então, de novo, nós sabemos que em algumas realidades até a coleta do teste do pezinho é feita no tempo adequado, mas o transporte dessa amostra até o serviço de referência onde vai ser realizado o teste acaba sendo muito grande esse tempo, né? Então, para quem está envolvido com políticas públicas, cada etapa, né, deve ser pensada de forma a garantir, então, a coleta, o transporte, né, a realização adequada do exame de laboratório e depois o atendimento desse bebê para confirmação ou não do diagnóstico, né? Então, para as famílias, é a parte mais simples, é a coleta do teste do pezinho no tempo certo, 3º ao 5º dia de vida, né? Para os gestores públicos, toda essa organização, né, de transporte e a garantia da realização dos exames. E para nós, da parte técnica, né, esse aprimoramento, esse conhecimento de confirmação dos diagnósticos e adequada indicação do tratamento. E essa é uma questão também interessante, eu sei que eu estou me delongando, mas eu vou lembrando de questões importantes para serem faladas, né? Nós estamos aqui falando da rede pública. Muitos pais optam por fazer o teste do pezinho na rede privada por contemplar um maior número de exames. Mas o teste do pezinho, ele precisa ser visto, né? Precisa haver um sistema de busca ativa do resultado ou de retirada do resultado. Então, não basta só coletar. Quando um pai ou uma mãe fizer um laboratório privado, ele tem que ter a garantia de que esse resultado vai ser visto e analisado por um médico o quanto antes, né? Então, mais um alerta aí para os pais e para a população de forma geral, porque no SUS é um programa, né? E na triagem privada, então, demanda uma busca também das próprias famílias por esse resultado. Então, esse é um alerta bem importante que a gente deixa aqui. Outra coisa que eu queria complementar, que me veio agora, acho que é importante a gente falar que muitos dos pais acham que o teste do pezinho é aquele carimbo, né? O bebê nasce, bota um carimbo no pé, né? Que é digital, na verdade, do nascido vivo, tá? Não é isso. O teste do pezinho é um furo mesmo, nós temos que fazer um furo no calcanhar do bebê e aí cai uma gotinha e ali tem um papel filtro, tá? E para cada são de 5 a 6 spots, que a gente chama, que são rodelinhas, tá? E aí a gente pinga uma gotinha por rodela. Então, assim, não que seja totalmente indolor, né? O bebê, na verdade, ele mais se incomoda por ser segurado para ser colhido, porque é bem rápido. Quem sabe colher, colhe bem rápido. Ele fica mais incomodado de ser da forma que é segurado. Então, é praticamente indolor, tá? Então, muitos pais, às vezes, não querem colher porque, ai, tadinho, ele vai sentir dor. Mas eu costumo brincar, assim, que é uma agulhadinha só para evitar várias, sabe, no futuro. Sem dúvida. Explica um pouco para a gente também, doutora, um pouco melhor sobre essa diferença da rede pública e da rede privada de se fazer esse teste, né? Doutora Cristiane já adiantou para a gente o número, por exemplo, de doenças que são detectadas, se a senhora puder detalhar um pouco melhor. Claro, além do custo em si, né, na rede pública não tem nenhum custo, na rede privada tem. E o tempo de entrega ou de resultado tem? Varia ou não? Sim.
Na rede pública, como a doutora falou, é um programa. Então, desde a coleta até a busca ativa desse paciente, o paciente ser referido para um hospital ou uma clínica especialista naquele tipo de doença dele, isso já foi pensado. Então, todas essas vias já foram pensadas. Em um programa particular, alguns são realizados em centros de referência. Então, quando se faz dentro de um centro de referência, isso também está pensado. Mas quando é feito em algum laboratório particular, que não é um centro de referência em triagem neonatal, ele é um teste. Então, acaba que os pais têm que levar para o pediatra, levou esse resultado para o pediatra, e aí o pediatra vai ter que pedir os testes confirmatórios ou pedir a assistência de alguém que entenda, né? Isso é muito amplo. Quando a gente fala do teste do pezinho, eu estou falando em diagnóstico de doenças infecciosas neonatais, por exemplo, no ampliado, doenças genéticas. Então, dentro das doenças genéticas, os erros inatos do metabolismo, né? Estou falando de doenças endócrinas, tá? E estou falando de doenças imunológicas e também de doenças musculares, como o AMI hoje, né? Então, nós estamos falando de vários especialistas aqui. Então, geralmente, esse paciente tem que ser encaminhado, aí sim, pelo seu pediatra para uma referência. Quais são esses centros de referência no estado? Aqui no estado de São Paulo, nós temos o Hospital das Clínicas, né? Nós temos a Unifesp, o Hospital São Paulo, temos Campinas, Ribeirão Preto. São Paulo é um estado rico em hospitais que são centros de referência, né? O grande problema é que o país não é rico desta forma, né? Então, isso vai ter que ser visto como vão ser manejados esses pacientes com a ampliação em âmbito nacional. Muito bem, a gente vai sair para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo com as doutoras Fernanda e Cristiane sobre teste do pezinho. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado dia 6 de junho. Para isso, tenho duas convidadas de forma presencial conosco, a doutora Fernanda, e de forma remota, doutora Cristiane. E aí, abre esse segundo bloco, doutora Fernanda, voltando para aquela última questão que a gente estava falando no final do primeiro bloco, o tempo, então, em que esse exame sai, que esse resultado do teste do pezinho sai. Tem diferença quando esse exame é realizado na rede pública ou na rede privada? E depois, num segundo momento, já pergunto para a doutora Cristiane, quanto tempo esses pais devem levar esse exame, então, para o pediatra quando não for realizado num centro de referência? Então, a média são 10 dias. Não há muita diferença entre o setor privado e o setor público nesse sentido, mas uma média de 10 dias. Doutora Cristiane? Olha, o quanto antes se tiver o resultado, né, deve-se conversar com o pediatra. Alguns dos laboratórios privados até fazem um alerta para o pediatra de um resultado crítico, né? Mas não é uma conduta geral e também não é assim uma exigência que é cobrada dos laboratórios privados. Então, a gente pede uma atenção especial dos pais e dos próprios pediatras também, né, que tenham esse resultado do teste do pezinho ainda dentro das 2 primeiras semanas de vida. Para isso acontecer, a coleta precisa ser precoce, né, do 3º ao 5º dia, e a liberação do resultado também em alguns locais, né, depende muito da realidade, mas a gente consegue aqui no serviço de referência liberar em 2, 3 dias o resultado muitas vezes, né, mas eu acho que o tempo que deve ficar assim registrado na memória é que a gente deve ter
alguma notícia do resultado do teste do pezinho ainda antes dos 15 dias de vida do bebê, e quanto antes, melhor. Perfeito. Então, até 15 dias de vida do bebê, se o teste deve ser realizado entre o segundo, terceiro, né, até o quinto dia, mais 10 dias que leve, em média, para sair, quer dizer, saiu imediatamente e levar ao médico, doutora Fernanda? Exatamente. Até o resultado normal. Né? O teste tem que ser visto por um médico. Né? Isso cabe interpretação, né? É uma atitude médica e o médico tem que solicitar. Né? Eu brinco que eu dou aula para os residentes, eu falo assim, eu quero que vocês vejam e me mostrem o teste do pezinho. Né? Porque muitas das pessoas, elas têm essa ideia de que, como a gente tem essa medida de política pública, que a busca ativa busca o paciente, né? Vão ligar para a gente se tiver alguma coisa. Não dá para esperar a ligação. Tem que pegar o resultado e levar para o seu pediatra. Doutora Cristiane, a senhora queria, acho que, complementar a fala da doutora Fernanda? Era essa questão da busca ativa mesmo, né? Da diferença e da importância da busca ativa. Não importa onde o paciente do sistema público vai estar, ele é encontrado, né? Dependendo da logística de cada estado, né? Ou pelo menos deveria ser assim, é assim que a gente deve projetar, né? Como funcionamento ideal. Né, que todo paciente que tem um resultado alterado, ele tenha esse resultado visto, né, e no SUS tem a busca ativa. E no sistema privado, então, depende dessa articulação da família com o seu médico, né, pode funcionar muito bem, né, mas demanda, então, dessa iniciativa também da família e do pediatra. Acho que isso é bem importante. Doutora Fernanda, a senhora falava nos bastidores também sobre a importância da gente lembrar, ou uma dúvida frequente entre os pais, que é se existe algum preparo para essa criança realizar esse teste. Nenhum preparo. A primeira amostra, geralmente, não precisa nem de jejum, tá? Ela é colhida, aí vai depender de cada cidade, de cada estado, né? Aqui, na cidade de São Paulo, ela é colhida nas maternidades, né? Então, o bebê nasce, após as 48 horas, colhe o teste do pezinho e tem alta. Em alguns lugares, os pacientes precisam ir até a UBS, a Unidade Básica de Saúde. Em outros lugares, eles precisam ir até o laboratório. Então, isso vai depender de onde a criança nasce. Eu falo que quando a gente está grávida, a gente tem que já ler a respeito disso, tá? A gente costuma dizer que o momento ideal para se falar do teste do pezinho seria, sim, com um pediatra, mas antes, os GOs deveriam, né, os ginecologistas e obstetras deveriam conversar sobre isso. A primeira amostra, então, não precisa de um preparo. A segunda amostra, a gente pede, sim, um jejum de 3 a 4 horas no máximo. Lembrando que são bebês muito pequenininhos e que não dá para ficar muito tempo em jejum. Não é só porque eles choram, é porque eles não conseguem manter, por exemplo, a glicemia, o seu metabolismo com tanto tempo de jejum. Então, a gente pede no máximo de 3 a 4 horas. E esse segundo teste, ou essa segunda amostra, deve ser colhida com que espaço? Aí depende do laboratório, né? Essa segunda amostra, ela só é colhida se a primeira teve alguma alteração. Se a primeira amostra não teve alteração, alta, está tudo bem com o seu bebê, né? Dentro daquelas doenças triadas. Agora, se teve alguma alteração, a depender da doença, vai precisar ter a coleta o mais rápido possível. Isso depende de cada doença. Doutora Cristiane, eu queria voltar com a senhora numa questão logística que a senhora comentou no primeiro bloco, inclusive, da importância desse transporte, do cuidado e da agilidade, muitas vezes com esse material coletado para levar para ser realizado esse teste, que muitas vezes, como nós já vimos aqui,
são uma variedade aí de locais que podem ser realizados, né? Ou na própria maternidade, ou nos centros de referência, ou em laboratórios privados, enfim, né? E isso vai ter essa variação. Qual é a importância dessa acomodação correta e desse transporte correto e no tempo hábil? Tem toda a importância, né? Faz parte de uma das etapas, né, da triagem neonatal do programa. Então, assim, os serviços de referência, né, cada estado tem pelo menos um serviço de referência em triagem neonatal, tem a sua organização, né? Existe uma estratégia nacional de uso dos correios, né, com um SEDEX padronizado, mas isso ainda não é uma realidade equânime em todos os estados. Nós aqui no Rio Grande do Sul utilizamos essa estratégia dos correios, mas vocês sabem que nesse momento nós estamos passando por uma situação de calamidade, né, em função das chuvas e das enchentes. E nós tivemos esse serviço né, prejudicado. Então precisam se buscar outras estratégias, né? Transporte dos próprios municípios com carros dos municípios, transportes por via aérea, né, demandando outras demandas hospitalares, enfim, utilizar uma outra estratégia de transporte para que seja ágil, né, para que não retarde. Aquele bebê que eu falei para vocês que teve que tinha hiperplasia adrenal congênita e que esperou, né, recebeu a orientação de esperar completar o termo, ainda teve, há alguns anos atrás, essa história não é recente, teve ainda uma dificuldade de que a amostra ficou retida no município por 10 dias. Então, vejam, né, uma sequência de erros que acabou tendo como principal impacto a vida de uma criança. Então, realmente não se pode descuidar da questão do transporte. Um cuidado importante, principalmente para uma das condições que é a deficiência de biotinidase, é que essas amostras não peguem calor excessivo, porque aí o fator que é dosado, né, a enzima que é dosada, ela pode sofrer um impacto com o calor. Então tem alguns cuidados sim, né, de agilidade, de temperatura, né, também não pode pegar umidade, porque aí essas amostras podem mofar e isso prejudicar também toda a análise laboratorial. Mas, via de regra, os serviços de referência têm essa logística organizada, né? E demanda também toda uma capacitação frequente das equipes de saúde, das maternidades, para que todos esses processos, desde a coleta até a liberação de um resultado, elas se deem, né, com a melhor qualidade possível, né? Então, existe também esse critério de qualidade que precisa ser observado, tá? Aí, aproveitando, doutora Cristiane, a sua proximidade, né, com a realidade hoje que a gente vive da tragédia no Rio Grande do Sul, gostaria que a senhora aproveitasse e falasse para a gente, né, como ficam essas análises, estão comprometidas hoje os testes do pezinho realizados por aí? Olha, infelizmente eu preciso te dar uma notícia de que já conseguimos detectar impactos na diminuição na realização das coletas, né, e no atraso do envio. O Estado se mobilizou, né, como serviço de referência e como saúde da criança, para um fluxo alternativo, né, que prevê justamente que os municípios se alinhem uns aos outros e que façam remessas em conjunto, né, com as regionais de saúde, ou por via terrestre ou por via aérea, mas infelizmente a gente precisa dizer que teve algum impacto, né, e a estratégia tem sido inclusive de indicar a recoleta quando essa amostra ficou parada mais do que 10 dias. Então, foi liberada uma portaria de fluxo alternativo, uma portaria emergencial de fluxo alternativo, e eu já aproveito aqui e faço o meu apelo, né, aos municípios gaúchos, às secretarias municipais de saúde, né, quem está diretamente relacionado à logística de saúde da criança, né, que se atente para que essa etapa seja cumprida e para que a gente não tenha
impactos ainda maiores do que a gente já teve aqui com as enchentes e com essa catástrofe que nos acometeu, né? Ainda nós tivemos uma ajuda da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, com a liberação de documentos alertando para a clínica das doenças do teste do pezinho, né? Então, mais ainda, a gente precisa que os profissionais de saúde da linha de frente se atentem para alguns sinais clínicos que podem ser indicativos de doença. Mas lembrando que aí a gente já está correndo atrás de um prejuízo, né? Quando a estratégia da triagem neonatal é justamente identificar o bebê antes que ele já possa ter um impacto da doença. E aí não tem como a gente deixar de falar também quando que esse impacto, né, em termos de estado vai ser observado, né, doutora Fernanda? A doutora Cristiane trouxe para a gente que algumas amostras, né, já foi identificado que não foram realizadas ou que tiveram que ser refeitas, enfim, ou que não foram coletadas. Mas como a gente vai saber o impacto disso, doutora, em termos de saúde pública realmente? Quanto tempo vai levar? É para mim essa pergunta? Sim, sim. Sim, então a gente já está vendo, né, o primeiro impacto com a redução do número, né, com a cobertura. Antes a doutora Fernanda comentou, né, que a gente, um dos indicadores de qualidade do Programa Nacional de Triagem Neonatal é a cobertura, né? Aqui no estado a gente tem uma cobertura ao redor de 75% e ela já caiu para 50%. Então a gente já tem esses números, tá? Claro que de forma diferente, né, em relação às regionais do estado, dependendo de como foram afetadas pela catástrofe, né? Mas a gente imagina que algumas crianças vão ter atraso no diagnóstico, né? E isso pode ter algum impacto na saúde. Por isso, de novo, a gente alerta os profissionais para que deem uma atenção e também as próprias famílias, né, para que, percebendo alguma coisa diferente no bebê, né, que procurem um atendimento de saúde. Então, um bebê saudável, ele precisa mamar bem, ele precisa passar algum período do dia alerta e vigilante. Então, se há um bebê que fica muito sonolento, que um bebê que não mama, né, pode ter alguma coisa errada, né, e a gente precisa se atentar para a possibilidade de um diagnóstico mais significativo. E aí, doutora Fernanda, acho importante a gente pegar esse gancho também para falar sobre os tratamentos ao longo da vida. Vocês citaram, inclusive, essa importância, esse tema no primeiro bloco. Ou seja, quando são detectados, né, alguns problemas nesse teste do pezinho, são necessários aí tratamentos por toda a vida? Sim, porque grande parte dessas doenças são doenças genéticas. Então, elas estão no DNA. A gente ainda não tem a capacidade científica, né, de alterar o DNA da pessoa e fazer com que ela pare a doença. Então, o que a gente faz? A gente trata os sintomas e previne algumas coisas através de dieta, de medicamentos, de não expor a criança a um risco. Por exemplo, existem doenças que o tratamento é não expor a criança a um jejum prolongado. Então, ela tem que ser uma criança que coma a cada 3 horas, a depender da idade, né? E para isso a gente usa determinados dispositivos, né? Porque a gente sabe que toda criança passa por uma fase que não quer comer, né? É uma tristeza das mães. Mas a gente usa de artifícios para isso, tá? Então, tem vários tipos de tratamento, isso vai depender da doença em questão. Então, são tratamentos medicamentosos, dieta e prevenção, por exemplo, de alguns fatores que podem desencadear as crises. Doutora Cristiane, gostaria de complementar? São condições crônicas, né? Condições para a vida inteira. Eu acho que uma fala importante é que a maioria dos serviços de referência está organizado em equipe multiprofissional. Então, a gente precisa, aí, para algumas condições, do papel da nutricionista. Muitas vezes, a gente tem demandas sociais concomitantes, então, o serviço social acompanha, muitas vezes, as crianças, inclusive na questão da busca ativa, né?
demandas psicológicas que podem afetar tanto a criança e a família, e assim como, né, por exemplo, uma criança pode estar acometida com alguma doença hormonal, mas ter um quadro neurológico, né? Então, uma equipe que inclua diversas especialidades dentro da pediatria. Eu aqui sou endócrino pediatra, a doutora Fernanda é neuropediatra, né? A gente tem aí participações que se complementam em muitos casos, né? Então, são famílias que também precisam ser acolhidas, né, do ponto de vista social e um olhar integral ao cuidado da saúde da criança. Elas não devem deixar de fazer o seu acompanhamento pediátrico regular, né, não devem deixar de fazer outras estratégias importantes, né, para o cuidado de uma criança, né, como as vacinas, o acompanhamento regular. Então, acho importante a gente ressaltar, né, que é uma atenção especializada, multiprofissional, mas que a atenção integral à saúde dessas crianças também deve ser mantida. Maravilha. Vamos falar também sobre outros exames, como o teste do pezinho, né, doutora Cristiane e doutora Fernanda também, que devem ser realizados nesses primeiros dias de vida, para deixar até como alerta para quem nos acompanha também. Dentro da triagem neonatal, né, existe o teste do pezinho, que é um teste bioquímico, que a gente chama. Então, a gente pega uma gotinha do bebê e analisa aquela gota. Também existe o teste da orelhinha, que o objetivo é avaliar a baixa acuidade auditiva dessas crianças, tá? Então, para implementar o tratamento mais precoce, que é o uso, às vezes, do aparelho, necessidade da fono, né, da fonoaudiologista. Então, isso também tem que ser feito de forma precoce, né? Porque o bebê, ele fala por aprendizado. Então, a gente aprende a falar porque a gente escuta, né? Então, isso é extremamente importante. O teste do coraçãozinho, que na verdade é uma medida de oxigenação, tá? É um teste bem simples, que na verdade a gente faz a diferença de oxigenação de um membro superior, né? No caso o dedinho aqui, e do membro inferior, tá? E os dois têm que ter a mesma oxigenação. Quando a gente tem uma diferença dessa oxigenação, isso quer dizer que a criança tem que ser avaliada por um cardiologista, tá? E o objetivo são as alterações, o que a gente chama de malformações cardíacas, principalmente aquelas que necessitam de cirurgia e precisam geralmente de cirurgia muito precoce, tá? Outro teste que se usa é o teste do olhinho, né? Eu brinco que o brasileiro gosta tudo de colocar o olhinho no final, fica o teste do pezinho, né? Que é uma avaliação do olho mesmo através do reflexo vermelho, né? Sabe quando a gente tira foto, antigamente, né? Porque hoje em dia nos telefones não existe mais isso, mas que a gente tira a foto e o olho ficava vermelho? Então, existe um aparelho que o médico usa que chama oftalmoscópio e que a gente consegue jogar a luz, o olho da criança tem que ficar duplamente vermelho, tá? Quando o olho fica branco, o nome disso é leucocoria. E aí a gente tem que buscar o motivo disso, que pode ser, por exemplo, um retinoblastoma, que é um tipo de tumor, ou a catarata congênita. Tá? Então, são esses os testes que o bebê passa. Outro teste também é o teste da linguinha, que o objetivo é ver esse freio da língua, onde está a inserção dele, e ele é graduado. O que se fala sobre esse teste é que a criança com dificuldade de amamentar, tá? Ele tem essa dificuldade da língua fazer essa projeção para frente. Doutora Cristiane, fala pra gente, né, quais são os prazos, então, ou seja, essas mães devem realizar esses testes até quando? Esses testes são obrigatórios, não são? Onde podem ser realizados? É como o teste do pezinho, né? Tem sistema público, disponível no sistema público e privado também? Bom, muitos desses testes são realizados já na maternidade, o teste do olhinho, né, e o teste do coraçãozinho são feitos na maternidade.
E o teste da orelhinha, por sua vez, acaba ficando por uma etapa posterior, né? Se o paciente recebe alta, tá normal, não fica internado por outra razão, aí é feito na unidade básica. Em alguns locais também é feito o teste da orelhinha na maternidade. Mas sim, também é um direito da criança, também é gratuito no sistema público e também deve estar organizado assim, na rede de atenção de saúde pública de cada local, né? Não existe uma organização equânime também, né? Mas, via de regra, nas maternidades são realizados esses testes da orelhinha, do olhinho e do coraçãozinho, até porque, como a doutora Fernanda falou, né, no caso de uma cardiopatia congênita, uma malformaçãozinha do coração, né, esse bebê já tem que ficar imediatamente internado e já tem que ser organizada a questão de cirurgia. Tá? Existe um outro teste que se faz, ele não entra propriamente dito nos testes de triagem neonatal, mas no primeiro exame do bebê, no exame clínico do bebê, deve ser realizado, então, também um teste para avaliação de displasia do quadril, né? Em alguns países se faz ecografia, aqui a gente faz o exame clínico, né, onde se observa a mobilidade do quadril, e se houver um clique no quadril, isso pode indicar também alguma malformação ali que precise de alguma correção específica do ponto de vista ortopédico. Outras estratégias precoces, né, são as vacinas, né, no primeiro, já em nível de maternidade, já se realiza uma primeira vacina, depois nós temos vacina do primeiro mês, e ao longo do primeiro ano de vida, uma série de vacinas sequenciais que precisam ser observadas. Isso diminui muito a mortalidade infantil, e junto com todas essas estratégias que a gente está falando, né, o principal objetivo é a atenção integral à saúde da criança, e nós sabemos que esse conjunto de ações tem um impacto significativo na mortalidade infantil. Então, são ações em saúde pública gratuitas, acessíveis a todos, né, a todos os brasileirinhos, e devem ser realizadas, devem ser buscadas, né, e se há algum entrave em algum local, precisa ser solucionado, porque realmente faz a diferença na vida das crianças. Muito bem, gostaria de agradecer demais a presença no programa de hoje das doutoras Fernanda, a doutora Cristiane também, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Nós agradecemos você também que esteve conosco pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá.